Glória a Deus, irmãos, eu quero ler um texto bíblico aqui, que na realidade não é a palavra que eu vou ministrar hoje, mas o céu, ele pode se manifestar na terra, quando os filhos de Deus entenderem o seu posicionamento. O céu toca a terra quando aqueles que têm o entendimento da vontade de Deus começam a manifestar ela sobre a terra. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, a Bíblia diz assim: porque a criatura aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou algumas traduções falam manifesto. Tem algum filho de Deus aqui? Então a criatura, todos aqueles que ainda, porque só é chamado filho de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia fala assim: então deu o poder para todo aquele que nele crer, falando de Jesus, seja chamado, ou melhor, seja feito filho de Deus. Conseguimos e vemos aí com facilidade no mundo muita gente falando assim: não, todo mundo é filho de Deus. Mas se eu acredito na Bíblia, se eu acredito na palavra de Deus, só se torna filho aquele que crê no Filho primogênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, a adoção de filho que nós temos, é por meio de Jesus Cristo, como diz em Efésios capítulo 2. Fomos adotados por Deus, por meio do sacrifício de Jesus. E nós que somos filhos, temos que manifestar o reino de Deus na terra, porque a criatura está aguardando com uma grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E como que os filhos de Deus se manifestam? Aonde está existindo caos, os filhos de Deus vão lá levar a paz. Aonde está manifestando o ódio, os filhos de Deus vão lá levar e manifestar o amor. Aonde está tendo contenda, os filhos de Deus vão lá levar a paz. Aonde as pessoas estão perdidas, os filhos de Deus vão lá apontar o caminho. Porque os filhos de Deus são chamados para fazer a diferença. E quem quer fazer a diferença aí, diga aleluia. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Aleluia. Nós vamos ler até o versículo 9. Amém? Quem quer viver um novo tempo com Deus aí? Está preparado para assumir algumas responsabilidades? Repita assim comigo: Deus chama corajosos. Assim, mesmo com máscara, olha para uma pessoa perto de você e fala assim: ó, sabe por que Deus te chamou? Porque você é corajoso. Deus só chama corajosos, irmãos.
corajosos não quer dizer que não vai passar por situações difíceis. Na realidade, os corajosos são chamados para poder enfrentar as situações difíceis. E talvez pode vir uma notícia ruim. E Deus fala assim, ó, a notícia é ruim, o cenário não é legal, mas eu te garanto uma coisa, eu estou contigo. Porque quando Deus ele chama alguém, e nós vamos ver isso dentro desse texto, Deus chamou Josué, que tinha um grande exemplo a seguir. Só que Deus dá uma notícia má para ele. A tua referência morreu. Talvez você fale assim, e agora? O que vai ser da minha vida? Meu pai morreu, minha mãe morreu, perdi o emprego, eu não sei o que fazer. Deus hoje está olhando para você e está falando assim, é por isso que eu te escolhi. Porque você tem coragem de enfrentar essa situação difícil para um propósito: alcançar um monte de gente. Josué capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, que era auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hetitas até o mar grande. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade e Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar do ocidente, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, da cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor lhe disse: esta terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhe disse, eu o darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com os teus próprios olhos. Desculpa, irmãos, eu fui para um outro texto aqui. Vamos voltar? Vamos voltar aqui? É porque eu estou com outra Bíblia e aí eu me perdi aqui. Vamos continuar. Versículo 4: seu território se puseram aos pés e darei a você. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio Eufrates, a toda a terra dos hetitas, até o mar grande, no oeste. Versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6: seja corajoso, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, versículo 7, somente seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Versículo 8: não deixe de falar a palavra deste livro da lei, e de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos serão prósperos e você será bem sucedido. Versículo 9: não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você
por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Eu fui para a explicação aqui. Eu peguei uma outra Bíblia lá em casa, mas eu quero trazer você ao texto que nós acabamos de ler. A Bíblia fala que Deus chama Josué. Por que que Deus ele chamou Josué? Porque ele chega dando uma má notícia para Josué. Josué, Moisés morreu. Moisés, meu servo, está morto. Mas agora é você que eu estou escolhendo para poder fazer esse povo herdar a terra que eu prometi em juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Pastor, o que isso traz de lição para nós hoje? Talvez, irmãos, você recebeu uma má notícia. Nesse caso, o líder de Josué tinha morrido. Nesse caso, irmãos, alguém gosta de receber uma notícia de morte? Imagina, o seu pai morreu, a sua mãe morreu, o seu amigo morreu, o seu irmão morreu. E quem vem dar a notícia é o próprio Deus. E Deus ele não tocou de roda, ele já chegou direto em Josué e falou assim: ó, o meu servo Moisés morreu. Ele não preparou o ambiente, vamos dizer assim. Ele foi direto, ele foi objetivo. E ali Deus ele olha para Josué e fala assim: ó, mas agora, a partir de agora, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Talvez você olhava para alguém e tinha desse alguém a referência de um homem de Deus. Talvez você olhava para esse alguém e tinha desse alguém uma referência de uma mulher de Deus. E Deus essa manhã está falando para mim e para você, está nos ensinando esta manhã. Talvez você está olhando só para alguém achando que Deus vai usar só ele. Mas eu quero te dizer que a partir de agora eu quero começar a usar você. Talvez essa pessoa, igual nesse caso, morreu. E você fala assim: agora a minha vida acabou, agora não dá mais certo. Agora é contigo. Você pode falar assim comigo, falar assim: ó, a responsabilidade agora é minha. Deus me escolheu. Irmão, sempre após uma situação difícil, Deus chama alguém corajoso. Eu vou falar isso de novo. Após um momento difícil, irmão, sempre numa situação complicada, Deus chama alguém corajoso. Talvez nesse momento difícil, nesse momento de dificuldade, Deus está levantando você, porque Ele viu coragem em você. Você vai ser, irmão, pensa comigo, você acha que foi uma responsabilidade fácil para Josué? Substituir Moisés? 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas ouvindo a voz de Moisés. Não tinha água, Moisés ia lá, pegava a vara, tocava na pedra e saía a água da pedra. Não tinha comida, o povo reclama, Moisés vai lá, ora ao Senhor e Deus manda pão do céu, maná. E Josué e todo o povo vendo. O povo começou a comer maná, reclamou, enjoou do maná, falou assim: a gente comia carne. Moisés vai lá na sua tenda, conversa com Deus, e Deus fala para Moisés: ó, amanhã vai vir carne do céu. E vem, a Bíblia fala que vem codornizes, perdizes. Irmãos, imagina, aves no deserto, caindo no acampamento do povo. E todo mundo vendo isso. Todo mundo tendo uma referência de Moisés. Chegam no Rio Jordão, e a Bíblia fala que Moisés vai lá, toca o Rio Jordão, e todo mundo passa. E todo mundo vendo. E aí acontece que Moisés morre. O pilar de fé daquele povo.
Só que tinha um que estava sempre do lado de Moisés, chamado Josué, que estava vendo tudo. A Bíblia fala que quando Moisés saía da tenda e ele ia conversar com o povo, Josué, ele ficava ali do lado da tenda de Moisés. Eu imagino Josué, Deus já trabalhando no coração de Josué, falando assim, ó, esse lugar é o lugar que manifesta a presença de Deus. Não perca e não saia deste lugar. E aí veio a notícia, Moisés morreu. Irmãos, imagina, 2 milhões de pessoas vendo milagres. Fala assim, agora Moisés morreu, o que a gente vai fazer? Aí Deus levanta Josué e fala assim, agora é você que eu vou usar para poder liderar esse povo, porque assim como eu fui com Moisés, assim eu sou com você. Quando alguma notícia mal chega, irmãos, principalmente quando ela vem da parte de Deus, porque Deus que trouxe a notícia, Deus está falando o seguinte, ó, agora é um novo ciclo. Eu quero começar a usar você porque você está dependendo demais dos outros. Tem alguém me entendendo? Deus conversa com Josué. E quando Deus conversa com Josué, qual é a primeira coisa que Josué faz? Ele vai atravessar para poder entrar na terra prometida. A Bíblia fala que Josué, ele toca as águas do Jordão. E o Jordão também para. O Jordão também abre. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Quando você assumir a sua responsabilidade, os milagres também começarão a acontecer através de você. Quando você ouvir a palavra de Deus e falar assim, não, eu aceito o meu chamado. Eu sei, irmãos, eu não sei o que você precisa viver, eu não sei o que você está passando, mas Deus chamou você nesta manhã, porque Ele tem uma responsabilidade para você. E o texto aqui está falando, é você que vai fazer esse povo herdar a terra. Irmãos, quando eu e você assumimos o nosso compromisso com Deus, quando nós assumimos o nosso posicionamento em Deus, tudo que Deus colocar na nossa vida vai alcançar outras pessoas. Deus, Ele está te chamando, Deus, Ele está te levantando para você viver algo extraordinário, para você viver algo fantástico, porque Ele está olhando para você e está falando assim, nesse momento difícil, é você que eu estou escolhendo para ajudar esse povo. Irmãos, olha o tempo que nós estamos vivendo, todo mundo com medo, todo mundo com medo. Estamos aqui, estamos todo mundo de máscara, amém, estamos fazendo a nossa parte. Mas nós, irmãos, podemos ter recebido essa notícia mal dessa pandemia. Podemos ter recebido essa notícia ruim de todo mundo ter que ficar um pouco distante. Mas eu e você recebemos uma voz de Deus falando assim, ó, eu escolhi você, o tempo é mau, mas eu só escolhi gente corajosa. Não tenha desânimo, não tenha medo, porque eu sou contigo. Onde você colocar o seu pé, estarei contigo. Onde você colocar a sua mão, eu vou abençoar, porque eu estou escolhendo você realmente para um tempo difícil, porque você é capaz. Deus está te escolhendo nesse tempo difícil. Irmãos, o texto é claro. Era um tempo difícil, eles estavam no deserto. Moisés tinha morrido. Eles precisavam herdar a terra. Eles tinham perdido a referência. E Deus foi lá e chamou Josué. Nós estamos vivendo um tempo onde tem muitas pessoas morrendo, talvez entes queridos. E por conta disso tem muita gente perdendo o foco da eternidade. E Deus está levantando homens e mulheres esta manhã para dar um direcionamento para um mundo que está com medo. Irmãos, pensam naquela época, 2 milhões de pessoas falando assim, e agora? Como que vai fazer? Se você lê a Bíblia, alguns pensam em voltar atrás. Alguns pensam em voltar para o Egito. Alguns voltam para o Egito. Alguns voltam para o mundo. Mas Deus, Ele olha para Josué e fala assim, ó, eu só tenho um conselho para você. Seja forte. Deus, Ele tem um conselho para Josué. Não desanima.
Deus olha para Josué e fala assim: ó, você vai lutar, mas eu vou estar contigo. É você que vai fazer esse povo ir. O meu conselho para você é: seja forte, seja corajoso, não desanima, porque eu estou contigo. Aonde quer que você estiver, eu vou estar contigo. Irmão, se você pegar a Bíblia e você ler ela de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a mesma coisa. Deus vai estar olhando para o povo e vai estar falando assim: ó, eu sou contigo, não desanime. Ser forte, não desanime. Não temas, eis que eu estou contigo. Estudiosos falam que dentro da Bíblia a palavra não temas aparece 365 vezes na Bíblia. Todo dia Deus está olhando para mim, todo dia Deus está olhando para você e está falando assim: ó, eu só tenho um conselho para você: não tenha medo, porque eu sou contigo. E agora, o que eu faço? Só não tenha medo e continua. Para onde eu vou? Para onde Deus mandou. Ontem aqui nós tivemos o culto de homens, e teve um irmão que veio dar testemunho e falou assim: eu trabalhei 10 anos numa empresa e fui mandado embora. E agora, o que eu faço? Ele falou assim: agora eu não trabalho mais para os outros, agora eu vou trabalhar para mim. E ele tem a empresa dele. Eu estou falando de uma forma natural, mas eu quero trazer para você de uma forma espiritual. Quando alguma coisa der errado na sua vida, é Deus te dando uma oportunidade de recomeçar. Muita gente acha que quando alguma coisa deu errado é o fim. Deus está só falando o seguinte: eu estou te dando uma nova oportunidade de recomeçar. Irmãos, Deus é Deus de recomeço. A Bíblia fala aqui onde nós lemos: e ele atravessou o Jordão. Atravessar o Jordão significa mudar uma etapa, mudar o ciclo da vida. É um novo tempo. É um novo tempo. Deus, ele tem um novo tempo para a tua história. Deus, ele tem um novo tempo para a sua vida. A única coisa que você precisa fazer é não desanimar, é acreditar naquele que te chamou, porque ele tem uma palavra para a tua vida, e ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E o texto aqui finaliza no versículo 9. Olha Deus lembrando Josué de novo: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde quer que você andar. Não tenha medo, irmão. Se você ouviu a voz de Deus, está cumprindo esse chamado, está andando conforme a palavra que foi liberada, tenha certeza que onde quer que você estiver, Deus estará lá com você. A situação está difícil, a notícia é má, foi por isso que Deus te escolheu. Lembra, eu preguei aqui um tempo atrás, eu falei sobre Gideão. O tempo era mau para Gideão. A Bíblia fala que, como nós já falamos aqui, o tempo, as pessoas subiam e saqueavam o povo de Deus. Só que Gideão estava malhando trigo no lagar. E qual foi, o que o anjo apareceu e falou para Gideão? Deus é contigo, varão valoroso. E depois ele fala assim, ó, continua nessa tua força. No tempo de crise, Deus só chama pessoas corajosas. Tem algum corajoso aqui? Nos tempos difíceis, Deus só levanta homens e mulheres de fibra. Tem gente que está pensando se esconder, só que tem gente que Deus está falando assim, ó, eu quero escolher aquele que está disposto a ir, mesmo que as coisas estão difíceis, mas confia na minha palavra. E eu quero confirmar a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que os sinais seguirão aos que creem.
Se você crê, os sinais vão te seguir. A Bíblia fala que é Deus quem nos sustenta. Davi, ele falou: eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo padecer necessidade, e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência padecer necessidade. Se você for fiel, irmão, se você continuar caminhando conforme a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus, Ele vai te sustentar em toda e qualquer circunstância. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas Gideão, eu falei de Josué aqui, e se você continuar lendo depois, Josué vai mandar espias, Josué vai levantar um exército, mas eu quero usar um exemplo de Gideão. A Bíblia fala que Gideão, ele convocou toda a igreja, toda a congregação de Israel, para formar um exército. 32.000 apareceram. Gideão olha e fala assim: ó, quem tiver com medo, pode voltar atrás. 22.000 voltaram. Essa manhã Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, está falando assim: eu só quero selecionar os corajosos. Aquele que pode estar passando por momentos difíceis, mas levanta a cabeça e fala assim: eu tenho uma palavra de Deus e eu não esquecerei dela. Deus, Ele chamou você, Deus, Ele escolheu você. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus, Ele olhou para você e falou assim: ó, você é corajoso e eu tenho uma nova história para a tua vida. Talvez você viveu até hoje de um jeito, e Deus está olhando para você e está falando o seguinte: ó, eu tenho uma nova história para você a partir de hoje. Eu quero repetir isso. Você viveu até hoje de um jeito, e Deus está olhando para você e está falando assim: ó, você está aqui esta manhã porque eu tenho uma nova história para a tua vida. Eu estou chamando você em um tempo difícil, porque eu sei que você é corajoso. É você que eu vou usar a partir de agora. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos, e que você começasse a orar e conversasse com Deus. Se você está com medo, eu gostaria que você se abrisse e falasse: Deus, eu estou com medo do tempo que nós estamos vivendo. Deus, a minha mente está cercada de incertezas, mas eu estou aqui porque eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor vai me levantar e vai me levar em lugares altos. Senhor, nessa manhã, Senhor, nós estamos na tua casa, Senhor, passando um tempo onde as pessoas estão muito apreensivas por causa de uma enfermidade. Agora, com a notícia dos gafanhotos, as pessoas estão com medo dos sinais que estão se cumprindo, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós confiamos na tua palavra. E mesmo, Senhor, que o nível de justiça aumente, nós confiamos no Senhor, porque é o Senhor quem nos fará herdar a terra prometida. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós oramos, pedindo ao Senhor: abençoe a sua igreja, que todo medo vá embora. Este homem, esta mulher que tem medo do que pode acontecer, Senhor, libera uma palavra sobre o coração deste homem, libera uma palavra sobre o coração dessa mulher. Abençoe, Senhor, a vida espiritual dele, abençoe a vida espiritual dela, porque este homem e esta mulher foi escolhida porque é corajoso, foi escolhido porque é corajoso. Porque não foi o Senhor não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu para ir e dar fruto, e o nosso fruto permanecer. Por isso, esta manhã, Senhor, nós estamos reunidos na tua presença, porque nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para o teu povo. Abençoe, Senhor, os seus filhos, cuida deles, Pai, porque nós sabemos que o Senhor chamou, o Senhor que elegeu, o Senhor que justificou, o Senhor que santificou, para que vá e dê fruto, porque é o Senhor quem abençoará as obras das mãos dos seus filhos. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Você pode dizer amém?
Você pode aplaudir e glorificar o Senhor. Pode se sentar um minutinho. Sabe, irmãos, o que eu gostaria que você saísse daqui essa manhã com entendimento, com sabedoria, com uma palavra firmada no seu coração, que Deus, Ele pega aquele que não é, para provar que Ele é Deus na sua história. Talvez você fale assim: eu não dou conta. Realmente, sozinho você não dá conta, mas Deus te escolheu só porque você tem coragem, porque o resto quem vai fazer é Ele. Talvez você olha e fala assim: e agora, o que eu faço? Deus está procurando homens e mulheres que no momento de dificuldade coloca o joelho no chão e fala assim: Senhor, eu preciso de uma resposta sua, porque tem um monte de gente dependendo de mim. Eu quero trazer a sua memória algo que eu sempre ministro aqui na igreja. Existem 2 tipos de pessoas sobre a face da terra. Quantos? Existe um tipo de pessoa que carrega problema, e existe um tipo de pessoa que carrega solução. Que tipo de pessoa você é? Existem 2 tipos de pessoa na terra: pessoas que carregam problemas e pessoas que carregam soluções. A pergunta é: que tipo de pessoa você é? Não, pastor, eu sou um homem, eu sou uma mulher que carrega soluções. Então esteja preparado para se deparar com pessoas que carregam problemas, porque Deus vai usar você para poder trazer uma palavra de direcionamento. Josué foi chamado porque ele foi escolhido para carregar soluções. E eu quero liberar uma palavra nessa manhã. Aqui tem vários Josués, espiritualmente falando, homens e mulheres que são levantados. Recebeu uma palavra, recebeu uma notícia ruim, mas Deus está te chamando para trazer uma palavra de solução. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Você passou porque Deus está te capacitando, porque você ainda vai direcionar pessoas. A tua vida não acabou porque algo deu errado. A tua história não acabou porque algo deu errado. Morreu a minha esperança, morreu a minha alegria. Deus está chamando você e está falando: é você que eu vou começar a usar daqui em diante. É você que eu estou contando com você. Só não desanima. Olha aí para a pessoa e fala assim: ó, é só uma coisa só. Não, fala aí para ela, fala assim: ó, uma coisa só. Não desanima. Continua. Deus te escolheu. Permanece firme. Isso. Sabe, tem gente que não gosta de falar: eu não gosto de ficar olhando por irmão, talvez eu nem conheço. Igreja tem que ser igreja, os crentes têm que se conhecer. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua história. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus traga paz no seu coração. Que você possa sair daqui esta manhã com o entendimento: Deus me escolheu porque tem um monte de gente que está precisando de direcionamento, e Deus me deu esse privilégio. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de encerrar, antes de orar pelos dízimos, pelas ofertas, queria chamar o irmão Michael para contar um testemunho em relação àquilo que Deus
fez na vida dele, em relação ao trabalho dele, mesmo nessa pandemia, Deus tem cuidado dele, tem cuidado da casa dele, amém? Bom dia, irmãos, paz sejam com todos, amém? Glória a Deus. Realmente, nesse momento, né, que a gente vê as empresas se fechando, a preocupação de todos aumentando, nós temos visto o cuidado do Senhor conosco, né? Recentemente, estive anteontem lá em Brasília, fui buscar um equipamento lá, né? E o Senhor tem abençoado, irmãos, nos mínimos detalhes. Ainda ontem comentei com o pastor, nós vínhamos vindo, né? E é uma região de muito assalto lá. E aí acho que um assaltante jogou um paralelepípedo de cima da ponte num caminhão lá, para parar tudo, né? Porque aí para tudo, eles pulam na rodovia e saem fazendo assalto. Mas bateu no teto do caminhão, tirou tinta do motoqueiro, livramento, né? E também passou pertinho da gente o pedaço de concreto que o rapaz jogou. O Senhor tem nos livrado, amém? Isso é motivo de alegria, livramento do Senhor nas nossas vidas, né? Mas o Senhor, Ele tem derramado uma bênção, assim, sobre a minha casa, a minha família, abundante. A palavra do Senhor diz que a bênção dele é recalcada, sacudida e transbordante, né? O pastor esteve conosco, orando lá em casa, nos direcionando, né? E fez uma oração sobre a minha empresa, os meus negócios, que vinha assim, meio a passos lentos, né? E a palavra que eu tenho, assim, que o Senhor, Ele multiplicou, né? Ele abençoou de uma forma, assim, transbordante mesmo, sobrenatural. As vendas aumentaram, assim, foi uma explosão, essa é a palavra. Foi transbordante. Então eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, né? Aplauda ao Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então olha só, irmãos, todo mundo reclamando que talvez não está vendendo. Deus foi lá e abençoou, e as vendas dele estão crescendo. Temos mais testemunhos aqui na igreja nesse sentido, e eu creio que Deus, Ele tem algo para poder fazer na sua história também, amém? Gostaria que você que vai ofertar, você que vai dizimar, segure na sua mão seu dízimo, segure na sua mão a sua oferta. Nós vamos consagrar ao Senhor. Como nós estamos com a live, nós vamos orar, nós vamos apresentar, consagrar ao Senhor. Como a gente tem um cabo aqui, ao finalizar a oração, o irmão vai finalizar a live. Eu também já quero abençoar e despedir dos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E após, você pode levantar e trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, amém? Então segure na sua mão o seu dízimo, segure na sua mão a sua oferta, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por cada irmão, por cada irmã, que tem, Senhor, vivido a cada dia, a cada circunstância, a cada momento, Senhor, a sua provisão. Que o Senhor possa cuidar da vida profissional de cada um deles, que o Senhor possa cuidar da vida financeira. Talvez tenha algum irmão no nosso meio que não está trabalhando, mas eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que pode abrir uma porta. Eu creio que o Senhor é o Deus que pode, Senhor, trazer um direcionamento, um trabalho para a vida dos seus filhos. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada um, em nome de Jesus. Por isso, Pai, nesta manhã, nós consagramos os dízimos e as ofertas na sua casa, e que a tua bênção, Senhor, seja sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém? Você que vai ofertar, você que vai dizimar, segure aí, e logo logo o irmão e a irmã traga aqui no altar, amém? Irmãos, eu quero passar para os recados, e então ir para o encerramento. Segunda-feira, amanhã, nós temos o culto de mulheres, amém? Cadê as mulheres aí? Ih, ó, as mulheres precisam aprender, ó, nós estamos em bem menos homens, hein? Ontem teve o culto dos homens aqui. Cadê os homens aí? Aí, ó, tá vendo? Glória a Deus. Foi uma bênção ontem o culto dos homens, e eu creio que amanhã será um tempo abençoador para as mulheres, amém? Então amanhã, às 20 horas, aqui na igreja, o culto de mulheres está aqui, ó.
vai fazer a comemoração dos aniversariantes, né, do mês de abril, maio e junho. Então, venha participar em nome de Jesus. Amém? Na terça-feira nós temos o culto de oração, irmãos, tem sido uma bênção, separado um tempo para orar. Na quarta-feira nós temos às 15 horas da tarde com Cristo, todas as quartas-feiras, 15 horas da tarde com Cristo. Quinta-feira nós temos aí o presbítero Rodolfo, vai estar aqui trazendo uma palavra durante 4 quartas-feiras. Então venha, ou melhor, quintas-feiras, às 20 horas, venha participar em nome de Jesus. E no próximo sábado, culto dos jovens, aqui na igreja. E no próximo domingo, nos 3 cultos, às 9 da manhã, às 17 horas e às 19h30, nós temos culto de louvor e adoração e a Santa Ceia do Senhor. Amém? Você que está nos acompanhando pela sua casa, pelas transmissões, que Deus abençoe a sua vida. Nosso endereço é a Rua Nelvo Facchini, número 481, aqui no Nato Vetorazzo. Você é muito bem-vindo e que Deus abençoe você e a sua casa. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, nós vamos encerrar a nossa reunião. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Você é muito importante para nós. Estamos felizes com a sua presença aqui. E que você possa voltar aí mais umas 5.000 vezes aí, em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe a todos. Levante uma das suas mãos. Que vocês possam ter uma semana guardada pela presença do Espírito Santo. Que o Senhor possa prosperar os seus caminhos. Assim como o irmão Michael falou do livramento, que o Senhor também possa te livrar de toda e qualquer situação que o inimigo às vezes tenta contra a sua vida. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem para livrar e para proteger. E que a sua casa seja uma casa de paz e de bênção em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje para sempre. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa em nome de Jesus. Você que vai ofertar.